Olá, eu sou Esther Sartori e esse é o podcast Preocupações de Mãe. Um espaço de entrevistas, informações, dicas e história de mulheres que contam as delícias e as dificuldades de serem mães. Bom, e o assunto de hoje é medo da reprovação escolar. Se tem um sentimento que eu sei que muitas mães têm quando elas vão pegar o boletim na escola, é aquele frio na barriga, aquele desespero para saber se a criança foi ou não aprovada. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui a Eliana Ambil, professora de língua portuguesa, especialista em língua portuguesa e nas literaturas. Ela vai contar para a gente, mais ou menos, qual é o papel dela nesse processo de retirar esse medo dessas mães e, ao mesmo tempo, auxiliar os filhos delas a terem um bom desempenho escolar. Boa tarde, Nana. Muito feliz por estar aqui com você. Eu tenho um prazer imenso mesmo porque a professora Eliana Ambil é conhecida por professora Nana, amiga de muito tempo de trabalho. Boa tarde, Nana. Boa tarde, querida amiga Esther. Obrigada pelo convite. Lógico que dá um medo, nunca fiz no podcast, mas com você pode tudo. Pode o cast. Pode o cast, isso aí. Então, Esther, eu sou professora, né? Ainda hoje, né? Eu comecei muito cedo, desde a faculdade, do segundo ano da faculdade já dava aula. Comecei na escola pública, dando aula, estudava de manhã, fiz PUC, Campinas, e dava aula à noite. Depois eu entrei na escola particular, num colégio aqui em Indaiatuba chamado Monteiro Lobato, onde hoje é a escola, né, Rodin, Colégio Rodin. Depois eu entrei na FIEC, né, como professora. Então, eu atuava nos 3 âmbitos, assim, particular, público e municipal, que a FIEC é do município. Então, eu tenho, assim, 30 anos de carreira, daí quando eu completei 50 anos, eu já tinha tempo e idade para aposentadoria, antes da reforma da Previdência. Falei, não, opa, pera um pouquinho, vai mudar isso daqui, deixa eu já ver o que eu vou fazer. Mas eu me preparei para a aposentadoria. Eu sempre gostei muito de dar aula de sala de aula. Meu negócio era sala de aula, era aluno, era ensinar. Cortiço, como você falava. Adorava o cortiço da sala de aula, dos intervalos, na sala dos professores, dos colegas. Sempre fiz bons grupos de amigos e de colegas nas escolas que eu trabalhei. Tanto é que hoje, nós temos uma amizade que começou na sala de aula de um colégio particular, né? Exatamente, Monteiro Lobato, foi isso mesmo. Monteiro Lobato e depois o Colégio Integral, né? Exato. E dura há mais de 15 anos, né? Ou mais. Então, dar aula sempre foi o meu forte. Tive convites para ir para a gestão das escolas, mas nunca... Não, o meu negócio é sala de aula, fuar mesmo com os alunos. Eu gosto dos alunos. A faixa que eu mais dei aula, né, que é a minha paixão, é Ensino Fundamental 2, né? Então, o meu forte é esse. Trabalho com ensino médio, trabalhei com ensino médio, gosto do ensino médio, mas o forte mesmo meu é a molecada. É a entrada na adolescência e a adolescência em si, né? Então, é um público que eu gosto, que eu curto bastante. Em relação à minha disciplina, é a língua materna. Então, em relação à língua materna, né, nós acordamos e dormimos com ela, ou em fala oral, ou escrito em pensamento, ela está lá. Está lá. Né? Então, eu não sou muito rígida. Na linguagem oral, eu acho que todo mundo tem que ficar à vontade. Não precisa ser a chata, que só quer falar corrigindo correto, as pessoas, corrigindo, né? Assim. Como professor, a gente percebe e tal, mas nós somos humanos, temos falhas, não sei o quê. Na escrita, nós temos que ter é exigido uma elaboração, uma linguagem mais acadêmica e tal. Então, a função do professor de língua materna é fazer com que o aluno, já que ele nasceu com aquela língua, ele já tem o programinha dentro dele, é ele descobrir que ele é um falante nativo e que ele só precisa codificar na hora de escrever. Exato. E na linguagem oral fica suave.
Entendeu? Na hora de escrever, espera um pouquinho. A linguagem escrita tem outros códigos, então você tem que... Vamos lá, vamos aprender. Então, eu acredito assim, todo mundo sabe, ninguém vem do zero. Então, quando as mães, hoje, né, aposentada, entre aspas, né, eu não parei, né, eu dou aulas particulares. Então, as mães, mesmo eu aposentada, as escolas, né, já que me conheciam, quando as mães iam lá, depois da entrega de boletim, ou de alguma análise, assim, né, que as escolas coordenadoras chamam, para apresentar, que vê que os alunos são com certa dificuldade, comunica a família e tal. Aí as escolas indicavam, quando a mãe falava, você conhece alguém que pode dar aula, que pode sanar essa dificuldade do meu filho, vamos colocar assim, né, essa dificuldade. Tá. Porque eu sempre acredito que quando o aluno tira a nota baixa, quando chega o boletim, quando vem a ameaça de uma futura reprovação, as mães já acham que vai. Não, não vai. É porque tem um pequeno desajuste ali que precisa ajustar. Eu acredito, sim. Todo mundo sabe, né, conhece, o aluno sabe, ele só não ajustou aquele conteúdo. Ele só não foi, não se adequou o esquema da escola, ou a didática de como foi ensinado aquele conteúdo, ele não aprendeu a estudar. Então, é uma questão de ajuste de instrumentos, de didáticas, para que ele atinja o objetivo, que é tirar a nota. Né? Tirar a nota. Mas antes de tirar a nota, eu acho que ele tem que aprender, porque a língua materna ele já fala mesmo, ele só tem que falar, não, eu consigo. E todo mundo consegue. Então, só tem que ensinar os mecanismos, dar os instrumentos, ensinar o mecanismo e, antes de tudo, levantar a autoestima do aluno, porque está lá embaixo. Entendeu? Porque, olha, no campo da psicopedagogia, o que a gente estuda bastante é exatamente isso. Para um indivíduo aprender, 3 fatores têm que estar em consonância. O cognitivo, ou seja, a pessoa tem que estar fisiologicamente pronta para, ou, né, fisiologicamente bem para. O pedagógico e o emocional. Sem esses 3 fatores em consonância, é muito complicado, ou seja, é quase que impossível o aluno aprender. Portanto, antes de qualquer coisa, o professor precisa aprender a aprender para poder aprender a ensinar. Porque, às vezes, gente, aparece no meu consultório, principalmente, pessoas que não têm nenhum problema cognitivo. E o problema é extremamente emocional, que atua sobre o pedagógico. Então, esse já é um outro campo. Por isso que, nesse momento, a ação do professor particular é importante. Sim. Muitas vezes, o que acontece? Naquele conteúdo, o professor estava bastante inspirado, a aula foi super legal, a classe estava legal, então aquele conteúdo flui. O aluno estava bem naquele dia, tem empatia de ambos os lados, que isso também é bastante importante, né? Exato. Tem aluno que tem empatia por X professor, por Y não. Então, para aquele professor que ele tem empatia, muitas vezes você já ouviu isso, Esther, nós já ouvimos. Eu não gosto da sua matéria, Nana, mas eu gosto de você. Então, ele acaba engolindo a minha matéria, tirando a nota lá, porque ele gosta do professor. Exato. Às vezes ele gosta da matéria, ele vai bem, tem facilidade, mas ele não tem a empatia, não curtiu, então daí vai. Também acontece tudo isso, né? E essa projeção é bem legal, né? E na adolescência, isso fica tudo potencializado. Exatamente. Entendeu? Às vezes é mais empatia do que, eu entendi essa matéria, eu não entendi. Essa matéria é difícil. Às vezes ele fala, essa matéria é difícil. Mas não é difícil. É questão de como o professor aborda. E às vezes o professor, dependendo da quantidade de alunos da classe, não dá para ele perceber todos os alunos, sim, entendeu? Porque cada aluno aprende de um jeito. Hoje a gente sabe, as próprias escolas têm se adequado às várias formas de aprendizagem. É exatamente isso, né? Em uma sala cheia, Nana, como é que você pode olhar para cada um e falar assim, esse aqui aprende assim? Eu vou falar desse jeito. Para esse aqui,
Com 20, 30, 40 alunos dentro da sala, e a gente já passou por isso, já né? passamos. Então, o que que acontece? O professor, muitas vezes, aquele professor que já tem anos de estrada, percebe e vai mudando a maneira de dar aula, porque ele já sabe, ó, naquela sala eu tenho que ir mais rápido, aqui eu tenho que dar mais exemplos, aqui eu tenho que fazer mais exercícios, aqui eu tenho que colocar determinados alunos na frente, aqui eu tenho que separar determinados grupinhos, tal. Então, o professor já vai trabalhando, mas às vezes não dá tempo de fazer usar todas essas dinâmicas, colocar tudo que você já percebeu em prática. Então, vai lá, conteúdo, mais a pressão que tem que passar, tudo lá. Então, aí passa em branco, o aluno vai, chega o resultado das provas, não foi aquilo lá, né? Não foi esperado. Daí entra o professor particular. Então, primeira coisa, como professora particular que você me procurou. Então, é o seguinte, primeiro, as mães me procuram. 90% dos casos são as mães que me procuram, tá? Exatamente, porque como o nosso programa chama Preocupações de Mãe, eu trouxe uma pessoa que sabe exatamente qual é a preocupação dessa mãe quando ela pega aquele boletim. Porque essa mãe corre para um professor particular. E a Nana é uma excelente professora que tem sido buscada constantemente por conta, né, da sua experiência, dessa experiência, né, essa experiência de escola particular, de escola pública, de escola técnica e desses anos todos, né? Certo. Dentro da educação. Então, quando a mãe chega, ela tem o depoimento dela como mãe, como ela percebe o filho, a filha, né? Ela me fala. E depois ela tem a declaração da escola, né? O relatório que a escola passou. Como escola, ela tem essa função, passar. Depois, se tem algum laudo, alguma coisa de uma neuropedagoga, de uma psicóloga, de uma fono, geralmente a professora de língua portuguesa que elas indicam. Exatamente. Porque geralmente é nessa linha que elas indicam uma professora para acompanhar. Porque, na verdade, para o autista ou para a criança que tem qualquer transtorno ou déficit cognitivo, a fala se manifesta em primeira instância. Então, é o primeiro ponto de atenção é quando a criança não fala ou quando a criança troca as letras demais ou quando ela não consegue ler. Então, a busca pelo professor da língua portuguesa é uma das formas de você trabalhar fazer o trabalho precoce mesmo, né? Isso, é esse daí antes do professor da área de exatas, exato, né? É isso, não é, Esther? A linguagem sempre vem primeiro. Porque da área de exatas, a procura daí já é para lógica, né? Para lógica, para abstração. Aqui já é para codificação e para leitura, exato. Né? É a primeira, é isso. Então, daí, depois dessa análise da mãe pessoal, de mãe como mãe daquele filho, daquela filha, vem o relatório da escola, daí se procurou outros profissionais, elas me entregam o relatório também para eu ler. Eu já li relatório de fono, de psicopedagoga, tal. Eu vejo lá também para ver qual é o aspecto que você tem que trabalhar. E depois disso tudo, entra no acordo, eu marco as aulas e vou conhecer o meu aluno, a minha aluna, né? Aí... Esse vínculo, né? Se passa a estabelecer um vínculo que é também delicioso, né, Nana? É uma delícia. Aí que o negócio é legal. Você entendeu? Porque, veja só, o aluno, os alunos sempre, eles passam, né? Aquilo que eles querem passar, que é a dificuldade deles, né? Mas eles sempre omitem algo, né? Sem dúvida. Então, eu, a princípio, deixo o momento dele falar para mim, né? Ou ela falar para mim, olha, é aqui a minha dificuldade. Eles nunca falam, né? Eles falam aquilo que pode falar, que deve. Então, daí, conforme... E sempre delegam a terceiro alguma coisa, né? Olha, eu não sei, mas por que o professor, por que o coordenador? Tem sempre um intermediário nisso daí, tem né? sempre um sujeito indeterminado que causou aquilo. Perfeito. Tá certo? Tá certo. Então, tudo bem, não tem problema. Alguém, né? Alguém, tá? Entendeu? Fala-se, né? Falaram-me. Entendeu? Tem uma coisa sempre obscura. Mas conforme as aulas vão acontecendo e ele vai criando, né? Confiança em mim, lógico, também. E a estima dele vai melhorando, porque ele vai começando a entender
né? Coisa que na aula passou despercebido, dele fala, é isso, é isso. Nossa, tá. E daí começam a fazer as provas e começa a perceber uma mudança nas notas, né? Então, o que acontece? A estima aumenta, então já começa a acreditar. E aí eles começam a trazer as dúvidas. Daí, fala, a aula vai ser do quê? Daí, a pauta da aula é ele que traz. Você entendeu? Exato. Ele que traz. Aí, quando eu começo a perceber que já ficou na área, entrou na área confortável, ele já está só fazendo aula daquilo que ele já dominou, daí eu começo a cutucar as outras áreas, que é onde eu quero chegar. Exato. Que é sempre na redação, na parte escrita. Que era isso que eu ia perguntar para você. Que é a parte escrita, porque essa ele sempre deixo para o final. Depois. Porque, além das aulas particulares da língua portuguesa e das literaturas, você trabalha também com a redação. E a gente sabe que redação é um nó para quem ensina e um nó para quem está tentando elaborar um texto, não é? Sim. E eu vejo assim, a dificuldade que existe na coordenação de frases, coordenação de ideias e mais, coordenar a ideia a parte escrita. Né? Isso é uma coisa muito complexa para alguns. Porque a redação em si, ela não começa só, pega a caneta, o papel, escreve, ou senta no computador, vai lá e escreve. Não, ela começa muito antes. Né? Para você escrever uma boa redação hoje, em qualquer gênero, em qualquer série da escola, você tem que ter um repertório cultural que já começa desde que você nasceu. Exatamente. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos a esse ponto. Então, o que acontece? Viver, todo mundo vive, todo mundo tem o seu meio social, cultural, religioso, esportivo, tal. Tudo isso traz N informações. Né? E você vai montando a sua história em cima disso, Exatamente. As suas observações, as suas percepções e as suas opiniões, né? E argumentos e ideologias que você acredita, que você não... a sua história, a sua vida. E aí, na hora de você passar para o papel isso, como é que é? Né? Aí já é outro código. Exatamente. Falar, sentir é uma coisa. Agora, transformar isso em palavra escrita já exige uma certa técnica que a maioria, sim, né? E é uma frase, assim, uma pergunta que a gente faz às vezes, ou quando a gente pede para que eles escrevam alguma coisa, a resposta é sempre assim, mas eu vou escrever o quê? Isso. Às vezes um tema do cotidiano. Um tema do seu dia a dia. Que você sabe que ele sabe. Ele sabe. E quando você pede para que ele escreva, mas eu vou escrever o quê? Isso. Dá uma impressão, é um buraco negro mesmo, às vezes, para ele trazer o que ele quer pensar, o que ele está pensando, trazer para o papel. Para o papel. Tem um bloqueio aí, bloqueio, né? Mas é bloqueio mesmo, né? Sem Entendeu? dúvida. Então, eu parto, assim, a minha técnica é essa, eu não estou falando que é a única, que é a melhor possível. Dicas, anota aí. Sabe aquele bloquinho de nota? Pega, porque essa dica vale ouro. Não, então, mas essa é a que eu acredito, é que eu trabalho. E não estou falando que essa é a única, a melhor. Não, muito pelo contrário, pelo amor de Deus. Tem muita Mas é uma gente dica. Boa. Eu sempre parto com os alunos de uma referência. Eu sempre gosto de um modelo. Então, eu mostro para ele uma redação boa, entendeu? Porque eu acho assim, a vida é feita de modelos também, né? Completamente. Não que você, não é assim, tem que seguir o modelo, a modinha. Não é isso. Mas quando algo é bom, quando é uma referência boa, que não tem como contestar, não. Eu posso não concordar com o que está escrito lá, mas o jeito que escreveu é bom, entendeu? Fez pensar, né? Concordando ou não concordando, fez você ler até o fim o texto. Então, é uma boa referência. Exatamente. Você entendeu? Segurou você, Segurou até o fim. Você pode estar, nossa, louca, terminou o texto e falou, nossa, mas nada a ver o que escreveu. Mas você chegou até o fim. Portanto, o texto é bom. Te capturou. Você entendeu? Então, a estrutura do texto lá tem alguma coisa que é legal. Você entendeu? Que estava bom. Então, eu gosto de mostrar para o aluno um texto bem escrito.
tá? Então, ele vai... Primeiro, eu trabalho com a estrutura. O aluno tem que entender a estrutura do texto. Então, se o texto é uma carta ao leitor, se o gênero, né, é uma carta ao leitor, se o gênero textual é uma receita de bolo, se o gênero textual é uma piada, se é um roteiro de podcast, que a Unicamp gosta de pedir isso, né? Se é um tema aberto, né? É um tema implícito ou explícito. Os vestibulares trabalham com todos os gêneros aí. O mais comum é a dissertação argumentativa. Então, se ele vê um texto bom de todos os gêneros, ele primeiro precisa conhecer todos os gêneros textuais, né? O Bakhtin nos traz essa lição, né? Exatamente. Dos inúmeros gêneros textuais que nós temos, né? E isso é interessante, Nana, porque você ampliar as formas de produzir textos é muito legal. Na minha época, eu tinha 3 formas só. E ponto. Narração, dissertação e descrição. Exato, ponto, acabou. Então, isso limitava, inclusive, a nossa forma de pensar. Hoje acho que os adolescentes não se deram conta ainda dos milhões de gêneros textuais que existem. E que pode ser utilizado, e que a criatividade permite, né, que você fuja desse senso comum. Então, aí é a grande dica que eu dou. E a escola faz isso. As escolas fazem isso. E os alunos, alguns percebem logo, outros não. Então, fala assim, mas eles querem que eu faça dissertação argumentativa. Ele já começou lá no Fundamental 1, as professoras já te ensinaram a fazer receita de bolo, a fazer piada, a ler e interpretar história em quadrinhos, tá? E etc. Então, quando você chegou no 9º ano, que foi pedido uma dissertação para você, ou argumentativa ou expositiva, depende do que está sendo trabalhado, você já trabalhou com os outros gêneros, que já te deixaram à vontade, que eram tranquilos, mas você achou que você não estava... Né? Não levou a sério. Eu acho que agora é a sério. Não. Tudo isso te ajudou a chegar hoje nos textos de gêneros textuais mais elaborados, né? Mas tudo isso já era para estar bem desenvolvido, né? Mas o que acontece? A maturidade acadêmica não vai junto com a maturidade, né? Não vai emocional. Mesmo. Então, daí entra a adolescência junto, emoção, outras coisas na cabeça que quer viver, né? Então... E a leitura, né, que tem que estar acompanhada. 2 mães mandaram, eu sempre peço para algumas mães mandarem um e-mail para mim contando alguma coisa, contando qualquer coisa relacionada ao tema do podcast. Então, a mamãe mandou uma coisa para mim assim, eu perguntei para elas, vocês têm medo da reprovação dos filhos de vocês? Olha que interessante. Uma disse assim, olha... No meu ponto de vista, a reprovação é ótima, porque não adianta você passar de ano se você não entendeu nada lá. Porque lá na frente, no passado, né? Lá na frente, você vai ficar perdido. É como se eu fosse participar de uma coisa que eu não tenho conhecimento. Eu acho que a reprovação ajuda, porque o que você não aprendeu nesse ano, você volta tudo de novo e aprende pelo menos a metade. Mãe 1. Certo. A outra mãe... É uma opinião, né? É uma opinião. É uma opinião. De mãe. De mãe. A outra escola... Mãe. Eu perguntei para a mãe. Meu objetivo é falar com essas mães, né? Então vamos lá. A escola já tem outro ponto de vista. Entendeu? A mãe. Mãe 2. De jeito nenhum. Eu sou contra todo e qualquer tipo de reprovação. A criança, quando é reprovada, fica triste. Eu sei porque minha filha reprovou e ficou deprimida. Não quis mais voltar para a escola. Tivemos muitos problemas com isso. Ela teve até depressão. Olha só, são 2 relatos totalmente opostos. E, claro, a humanidade é isso, né? Sim. Tudo é oposto. O que é reprovar um aluno para um professor? Olha, eu acho assim, a reprovação é assim, nossa, é um trabalho que não deu certo. Onde foi que eu falhei, a minha equipe falhou, onde foi? Como nós não percebemos. Mas também tem outro lado aí. Eu acho que quando a escola se documenta,
Ela vai desde o começo do ano, alertando, mostrando, caminhando, tentando, dando todas as oportunidades para que o aluno consiga reverter aquele processo, né, de notas não boas e não acompanhamento dos conteúdos escolares. Tem aluno, né, tem família também que também... E aí, como é que fica? Tem casos e casos. Mas isso é raro? É raro. Mas quando se a escola fez o papel dela, os professores fizeram o papel deles, a coordenação, a família se empenhou, não sei o quê, eu acho que dá para reverter. Mas tem casos que não dá. Eu acho que a reprovação acontece para mim hoje, 2023, quando não tem mais recurso algum, porque eu acho que é muito difícil hoje acontecer uma reprovação. E é traumático mesmo, É traumático, porque sim, não envolve só a criança, não. Envolve a família inteira, Isso. né? Mas, às vezes, assim, a escola está conversando com a família e tal, às vezes a própria família fala, eu acho melhor. Mas se a família chega e fala, eu acho melhor, é porque ela já conversou com o filho ou com a filha, sim. E na cabeça dele já está tudo certo. Agora, se acontece esse caso que a mãe colocou, que foi traumatizante, vai ver que aí não foi trabalhado até a última instância, não foi pensado na criança. Né? Você entendeu? A criança não percebeu o que estava acontecendo com ela. Às vezes, né? Aconteceu algo assim que... hoje em dia eu acho bastante difícil, porque as escolas hoje, né, elas tentam, de todas as formas, eu acho. Tenta, sim. Eu vejo isso. Eu vejo também, sabe? Acontece, nossa, é muito raro, mas é porque não tem mais jeito. E às vezes a família, o próprio aluno fala, não, melhor eu fazer. Por exemplo, após a pandemia, muitas crianças que estavam sendo que foram, né, eram para ter sido alfabetizadas dentro da escola física, primeiro e segundo ano, principalmente do Fundamental 1, nossa, o ensino das letras, né, a codificação, a decodificação, né, passaram online. Gente, na escola já é difícil esse processo. Agora, imagine online. Você acha que as mães têm acesso a essas tecnologias? Tem muitas mães que têm. Nossa, sim, tem mães que até dão aula disso, né? Mas tem mães que elas falam, não, eu não... Então, aí piorou, né? Piorou, porque imagine, tinha que ficar do lado do filho assistindo aula online, porque senão a criança, para ela, computador é para jogar, não é para assistir aula. Exatamente. Muito bem fazer lição, você entendeu? Então, eu acho que a tecnologia aí, ela ajuda bastante, sim, pelo amor de Deus, mas ela tem que ser bem utilizada. Ela tem que ser, por exemplo, hoje, estou falando do ensino fundamental 2 e ensino médio, tem o chat GPT lá. Nossa, ele é ótimo para fazer trabalho, não nego. Só que o que acontece? O que eu falo para os alunos? Eu vou fazer com o chat. Eu falei assim, você vai? Tá, pode abrir, faz a pergunta, vem a resposta do que você quer. Tá, leia o que está escrito aí. Tá, como você vai pôr no papel? Não, eu vou copiar. Eu falei, não, você não vai copiar. O chat GPT é para você ler, tá? Você vê como é que tá, você vai colocar o seu entendimento, porque tem que ter originalidade. Sem você dúvida. Entendeu? O seu professor sabe que você pegou no chat. Ele sabe. Nossa, mesmo porque, gente, entendeu? Mães, vejam bem, o chat GPT, ele tem algumas questões que já são respondidas prontas, é um pacotinho. E todo mundo sabe que é do chat. Todo mundo sabe, porque a linguagem é super parecida. Então, hoje você já consegue perceber o que vem do chat GPT. Isso. E daí... É chat, né? É chat, né? É chat. Então, o que acontece? Ele pega e fala assim, tá, então, a partir do momento que ele olha, mas ele vai colocar o entendimento dele, ele já está fazendo uma interpretação de texto. Para mim, está tudo bem. Então, eu não sou contra o chat. Não sou, porque ele vai ter que ler, mas ele não vai pôr aquele, ele vai ter que escrever o entendimento dele. Já é uma interpretação. Você entendeu? Uma releitura daquilo que ele leu, porque senão, entendeu? Então, O que espera uma mãe quando ela leva um filho para ter aula particular? Ela chega lá e ela espera que fada madrinha?
Então, Você se vai for um enfiando. dia antes da prova, não dá, né? Um dia antes da prova, não dá. Então, sim, acontece. Só que às vezes dá certo, né? Mas maioria não dá. Então, quando a mãe já percebe o filho, ela sabe que uma aula antes da prova não vai dar certo. Você Hoje entendeu? tem. Porque olha Tem. só que interessante, né? Ah, Eu já dei aula particular, você sabe disso, sei, né? já indiquei já- alunos para É. você. E às vezes o aluno vinha, a mãe trazia o material e falava assim para mim: olha, ela vai ter que estudar isso aqui, 5, 6, 7 capítulos de um dia para o outro. Eu falava assim: mãe, impossível. Nem que eu faça mágica, eu não consigo fazer com que uma criança aprenda 5, 6 capítulos Em de um uma dia hora, para uma hora e meia. ou máximo 2 horas. Né? Então, né? eu tentava explicar para essa mãe, olha, não dá, eu sinto muito. Então, e algumas ficavam bem incomodadas, do tipo assim, Você não é uma boa. Você não é uma boa professora, Professora, entendeu? isso. Haverá alguém que vai fazer isso. Isso. Não, ela encontra, mas não que o resultado seja o que ela espera. Até porque, às vezes, até certo, né? Quando o conteúdo pode ser respondido por questões, essa loteria aí, né? Dá 5 questões que caíram de fato, né? Você estuda 10 questões ali, 5. E como professor, a gente sempre tem uma sensibilidade de o que ele vai perguntar, né? Claro, o problema né? é como, né? O que vai, nós sabemos. Agora, como ele pergunta, que é a grande questão nas provas que os alunos particulares comentam. Ele sabe a matéria, mas às vezes o professor pergunta de um jeito que ele não percebe. Entendeu? Aí que eu falo. A leitura também, a interpretação também é importante aí. Porque daí ele pode perguntar do jeito que ele quiser. O aluno que é leitor, ele tem problema. Ele já sabe o conceito. Né? Então, ele pode perguntar de qualquer jeito. Mas, às vezes, o professor muda o jeito, dificulta, coloca uma palavra de uma linguagem mais rebuscada. Pronto, acabou. Eu percebo isso. O aluno leitor, ele já tem uma base na casa de família leitora, Isso, né? Com certeza. Não tem como, assim, eu percebo isso, que aquela mãe que lê com a criança de noite, que senta do lado, que se mostra lendo, esse exemplo, porque nós somos mãe, é exemplo sempre. Sim. Né? Eu não estou eximindo o pai do processo. Aqui o nosso papo é com a de mãe. É papo de o papo mãe. é com a mãe. Né? E você é mãe, eu sou mãe. E nós sabemos exatamente isso, a importância desse estímulo da leitura, não é? Sim, quando a minha filha, hoje ela tem 15 anos, ela pegou aquele processo de que poderia ir para o primeiro ano, sabe aquela mudança de 6 a 7 anos para primeiro ano? Para entrar no primeiro ano do Fundamental 1. Antigamente era com 7 anos, né? Isso. Ela pegou a mudança que você colocaria com 6 anos, tudo bem, terminava. Foi doído para você? O maternal, não sei o quê. Então, como ela fazia aniversário em abril, a lei era assim, ela pode ficar mais um ano na pré-escola ou ela pode ir para o primeiro ano do Fundamental 1. O que vocês querem, pais? Como eu e meu marido achamos que a nossa filha estava tudo bem, estava ligada. Vamos mandar para o primeiro ano com 6 anos mesmo, tem problema. E nós mandamos. Porque tudo certo. O que aconteceu? A turma dela do primeiro ano, todos já tinham 7 anos, entendeu? Entendi. E ela tinha 6. Deu diferença? Deu, porque todos já sabiam ler um pouquinho e escrever. E ela ainda não. Aqueles 6 meses deu diferença, sim. Mas dá mesmo, viu, Nana? E quando chegou em julho, nas férias de julho, ela lia assim, era casa a palavra, né? C-A-K. S-A-Z-A. De soquinho, como a gente fala. Isso, de soquinho. Aí o que aconteceu? Mãe, todo mundo da minha classe lê, eu não consigo ler. O que a mãe Nana fez? Eu comprei aquele silábico desse tamanho de madeira. Chegou férias de julho, a mãe lá, todo dia com ela. Vamos lá, isso é uma filha. judiação com a criança nas férias de julho. Eu fazia um pouquinho antes de dormir, eu deixava curtir as férias e eu pegava. Vamos lá, todo dia à noite, vamos lá. Chegou em agosto, ela voltou para a escola lendo.
ela voltou lendo. feliz, Então, né? aquele desnível de 6 meses lá, para a galera, para o grupo que tinha 7, já ela compensou. Ela Mas por quê? conseguiu. Porque eu tive que acelerar em esse, casa. E Entendeu? foi uma Mas por quê? preocupação Porque mesmo, né? cansou. Tinha dia que eu falava, ai, não, mas vamos lá. Eu tinha dia que eu fazia um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu quis acelerar o processo. Que a professora na escola não ia dar uma dedicação só para minha filha, Não. porque ela estava no CAKSAZA, entendeu? Então, daí teve meu filho também, que teve a troca de letras. Eu peguei uma fono maravilhosa, você entendeu? Que ela trabalhou com ele, ela foi extremamente direta e reta com ele. Tipo assim, você vai colocar o F e o R no lugar certo, o V no lugar certo, fazer aquela troca, em vez de plá, ele falava plá, então prá. Então, fazer essa troca do L com o R, ele fazia. Entendi. E na linguagem oral, daí na escrita deu. Claro. Nossa, ele fez 1 ano de fono. Nossa, eu tenho essa fono como uma referência, uma graça. É a doutora Selma, Selma, né? Selma. Eu lembro muito a doutora Selma. Hoje Isso. ela não está atuando Não, hoje mais. ela já aposentou. Mas eu tenho um carinho especial por ela. Porque ela... muito. E o trabalho do fonoaudiólogo, ele é fundamental Sim. em muitas questões. Desde o transtorno do espectro autista até as trocas silábicas, as dislexias. Isso é o trabalho do fono, fono, né? é fundamental nesses processos de transição, de mudança. Então, tudo isso daí é assim, é mãe, né? Ah, mas é a mãe que trabalha, a mãe que viaja, a mãe que... Então, mãe, aí não tem jeito, né? Ou você vai no momento que dá, ou então alguém que possa fazer aí, né? Esse papel aí, porque é fundamental. O aluno vai precisar. Então, isso é uma verdade, né? Hoje a mãe não é só a mãe, né? A mãe é a mãe e uma série de outras. Né? É a profissional, enfim. E eu entendo, sabe, Nana? Real, eu me ponho no lugar. E você também, porque nós trabalhamos muito, assim, nós tivemos uma vida bem conturbada em relação a cuidar, educar, trabalhar. Então, eu me ponho nesse lugar hoje. Sim. Mas uma coisa eu aprendi, como mãe, agora eu vou falar. Que eu aprendi, eu acho que pode ser um jargão, mas é uma grande verdade. A qualidade vale muito mais do que a Às vezes não precisa ser horas e horas. Não. Meia horinha ali você... pro filho, pra filha, já é fundamental. Entendeu? Bom, mas vamos voltar. O que essa mãe espera? Quando ela leva para você, ela diz assim, eu trouxe meu filho aqui porque eu quero que você... Eu comecei a falar, não terminei. É assim, ó, quando a primeira vez que não deu resultado, lógico, não foi tudo que ela esperava, às vezes recupera, né? Outras vezes não. Aí ela já fala assim, não, eu conheço meu filho. Então, vamos fazer o seguinte, eu já vou marcar aulas antes do dia da prova. Entendeu? Daí ela já agenda algumas aulas antes do dia da prova e muitas vezes ela já pede acompanhamento o ano inteiro. Entendeu? Então, eu tenho alunos dos 2 grupos. Eu tenho alunos sazonais, que é só no período de prova, então 1 semana antes. E eles vêm para fazer o quê? Uma revisão? Isso, ela já manda o conteúdo da prova, daí ela marca 3 aulas antes da prova, então eu estudo com ele o conteúdo para a prova. Entendi. Tem alunos até que 1 hora antes da prova começar, ele tem aula comigo. A mãe prefere, porque ela fala, ele esquece. Ele esquece, você entendeu? Então, eu quero que você fale com ele aí, trabalhe com ele 1 hora antes da prova, porque daí ele já vai fresquinho, assim, vai com o conteúdo fresquinho na cabeça. Eu tenho aluno desse tipo. E tem aluno que a mãe fala assim, não, como ele também tem isso. Tem escolas que têm métodos de trabalho diferenciados. Tem uma que puxa mais para uma área, tem outra que puxa mais para outra, e às vezes o aluno mudou de escola, então determinados conteúdos foram muito superficiais. Então, na outra escola, ele tem uma certa dificuldade. Então, a mãe contrata, né, a professora para que faça esse acompanhamento para trabalhar com aquilo que não foi aprofundado. Você entendeu? Também tem isso. Então, daí, eu vou trabalhando tal, para o aluno conseguir levar a nova escola numa boa. Então, eu tenho todos esses. Tem aluno que eu trabalhei assim, ele só fazia letra bastão, não conseguiu a cursiva. Aí veio a pandemia e a cursiva é uma letra mais elaborada. Exatamente. E demora mais e cansa mais, e o aluno não quer saber, né? Então,
ela trabalhou, contratou assim para que eu trabalhasse com ele. A leitura e a escrita na letra cursiva. O aluno lê em letra cursiva, escreve letra cursiva hoje? Sim. Eu trabalho há 2 anos já com esse aluno. Mas pergunta se ele opta para a letra cursiva. Não, a letra cursiva é só de vez em quando. Ele escreve na bastão. Porque não adianta. Mas é dele. É dele. Isso que às vezes as pessoas têm que entender. Porque a letra é a personalidade também do indivíduo. O indivíduo tem isso, né? Você acaba querendo forçar uma determinada forma de escrever e não é dele. Isso. Não é dele. E olha que coisa, né? Se a gente for imaginar, tudo o que a gente lê é em letra bastão. Raramente sim, com a você era digital, tudo é letra bastão. Tudo é Então, letra bastão. então, mas é tipo assim, a escola queria que ele soubesse, porque Sim. muitos textos às vezes virá impresso, né? É difícil. Não, mas e também tem toda a questão motora. Isso, da mais escrita essa questão da letra bastão, que é importante. Eu entendo. E também eu acho que é exatamente isso. É importante você ter esse. Mas fazer disso a regra da escrita. Isso que eu achei bom. A escola não exige mais então, isso, né? Não exige escrever mais, na cursiva, né? Não. Mas você, tem que para saber. A questão da função motora, é importante. E até e também para fazer o uso dela. De vez em quando a gente vai precisar fazer o uso dela. Sim. Assim, olha, por exemplo, aqui no meu slogan é preocupações de mãe, mas na letra cursiva. Na cursiva. Isso. É isso né? mesmo. Mas e não deixei de ter um podcast na letra bastão. Lógico. Ué, híbrido. É híbrido. É híbrido, é híbrido. Ai. Viu? Deixa eu perguntar para você em relação... A gente já falou um pouquinho sobre o uso das tecnologias na educação, mas você faz uso das tecnologias para a elaboração das suas aulas? Então, meus alunos ensinam mais, meus filhos ensinam mais. Eu não sou tecnológica. Eu faço uso, preparo, pesquiso, indico, tal. Mas eu acho que são ferramentas fundamentais. Estão aí para serem bem usadas. Exatamente. Você entendeu? Não vai substituir jamais, né? A escrita no papel, a leitura de um livro, né? No papel. Pode ler também no trequinho aqui. Isso, no iPad, né? iPad. Isso. Então, o que acontece? Ela bem usada é um instrumento fundamental. Não sou contra, não. Entendeu? Tem coisas muito boas aí. Veio para ficar e não vai sair, não. Claro. Entendeu? Mas até artigos, né? Eu uso muito para buscar artigos científicos, redações, né? A gente consegue ter um material bacana. Inclusive, nisso. quando a minha aula é de redação com aluno particular, eu levo o meu notebook, porque eu prefiro, porque daí eu já mostro, vamos pesquisar, eu ensino o aluno a pesquisar. É isso que eu queria saber. Você entendeu? Ensinar... A minha aula é com no notebook. No notebook. Por quê? Eu falo assim, qual é o tema? Esse? Mobilidade urbana. Ok. Vamos pesquisar uma boa redação de mobilidade urbana? Vamos lá, pesquisa, ler. Ele lê comigo. Tá, vamos procurar o que falaram sobre os aspectos positivos, os negativos, os problemas, as soluções. Então, esse instrumento é fundamental para isso. Porque como que eu vou levar um monte de folha, de papel, revista para ele... Cuidado que eu faço isso ainda. Falando sobre esse assunto, não. Você leva esse instrumento e pronto. E abre lá, um tique, já está tudo lá. E a aula está lá montada. O artigo, já tem o artigo lá. Então, é importante. Você entendeu isso? Então, não tem por que não. Agora, correção de trabalhos, escrita de trabalhos aí. Às vezes tem umas plataformas até que é muito burocrática, eu acho. Poderiam simplificar bastante, você entendeu? Tem umas plataformas muito cheias muita coisa para fazer para chegar no resultado final. Daí eu já não gosto. Eu gosto de uma coisa mais simples. E pronto. Viu? Mas assim, o que eu percebo também é que as mães não têm acesso a esses conteúdos. Não que não tenham acesso, né? Talvez não saibam como buscar esses conteúdos. Sim. Isso é verdade. E isso eu percebo bastante. São poucas as mães que
usam essa tecnologia a favor mesmo do ensinar. E hoje a gente tem um material riquíssimo, riquíssimo. Isso você fez me lembrar, Esther, de uma mãe, uma mãe que ela falou assim: ai, Nana, passa para mim uns exercícios, né, para eu fazer aqui com meu filho em casa. Olha que já começamos bem, mas pelo menos ela pediu para fazer os exercícios em casa. Aí Isso é fundamental. o que que eu faço? Eu falo assim: não, mas na internet tem. Ela falou: mas como que eu procuro? Você Ah, entendeu? entendi. Então, sabe esses gatilhos assim de o que que eu coloco para achar e que site que é bom, entendeu? Então, essas coisas infelizmente, quem é da área fica muito fechado, né? Só quem é da área que sabe daquilo. Então, esse conhecimento não é global, não é geral. Todo mundo sabe. Ah, esse site aqui é bom para sexto ano. Ah, esse é para colegial. Depende, né? Então, Exato, depende. exato, Então, exato. Conhecendo o aluno, fica mais fácil eu dirigir o texto. Por quê? Porque eu conheço o aluno, ele trabalha comigo. Então, eu já sei, e já sei como a escola vai perguntar aquele conteúdo, então também tem que saber isso. Claro. Porque dependendo de como a escola pergunta o conteúdo, determinado site de exercícios é mais adequado. Exato. Tem escola que é mais tradicional ao pedir exercício, tem escola que é mais moderninha, tem escola que é mais suave, tem escola que é mais cheia de por exemplo, assim, charadinha, pegadinha. Ah, entendi. Então, depende de como a escola trabalha, é um tipo de site que atende para o aluno exercitar aquele conteúdo que foi trabalhado em sala de aula e que será cobrado numa futura prova. Porque, olha, entendeu? isso é legal, isso seria legal, essa informação. Depois eu vou até deixar aqui no podcast, se você me permitir, uns sites que sejam legais para essas mães pesquisarem. Sim, com certeza. Porque, assim, olha, tem muita coisa, e a gente sabe, né? Muita coisa na internet que pode ajudar essa mãe a ajudar esse menino a estudar, essa menina a estudar, né? Pegar exercícios bacanas. Tem bastante coisa. Eu vou deixar depois aqui para vocês olharem umas dicas bem legais de sites que trazem os conteúdos específicos para cada série, para cada disciplina. Vai ser bem bom, viu? É muito interessante. Daí a mãe, percebendo pelo material do filho, da filha, ela já percebe mais ou menos como é que a escola trabalha. Exato. Então daí dá para ela acessar, entendeu? Tem muito site bacana, assim. Quais as dificuldades mais comuns que os alunos enfrentam na língua portuguesa? É a interpretação de texto, claro, em primeiro lugar, por causa que vem da leitura. Ler livros, né? Então, interpretação de texto, ler o livro mesmo, as mães compram, os pais compram, a escola indica, os alunos nunca gostam dos livros. Ai, nunca gostam. Ai, Naná, fala para mim, do que esse livro fala? Entendeu? Então, sempre já vem mastigadinho. Isso, né? já vem. Então, assim, eles começam a ler, mas depois eu pulo a página. Aí perde o contexto da história, já não sabe mais quem era quem. Então, são essas as dificuldades, entendeu? Interpretação de texto, leitura de livro mesmo, tá? Análise de poesia. Olha, geralmente a poesia é um gênero textual que os alunos têm bastante dificuldade, porque ela é extremamente de ordem lírica, né? Então, tudo aquilo que é lírico fica... É subjetivo. É subjetivo e tal. Então, você sempre, para essas aulas, né, o que acontece nas aulas? Primeiro, você tem que situar o aluno com palavrinhas-chave dentro daquele poema, né? Então, são essas. E a coroação se dá com redação, né? A redação. Redação dissertativa, argumentativa ou expositiva, ela é a grande chave. Mas é que está tão batido ultimamente, tanto, que até já tive problemas com isso também. Agora, com o Instagram, com muitos... no Instagram a gente tem assim, redação pronta, técnicas de redação, tudo prontinho, né? Estruturas de redação para você fazer no Enem, parará. O que aconteceu? Eu já tive essa experiência. Como eu fui corretora de redação de um cursinho da escola técnica para alunos da escola pública. Eu era a corretora. Eu tinha uma dupla que trabalhava comigo, ela dava aula, fazia a proposta e eu era a corretora da redação. Enem, preparação para o Enem. O que aconteceu? Os alunos começavam a fazer redação, para eu corrigir,
cópia dos esquemas que eles achavam no entendi. Instagram, na internet, de redação pronta. Entendeu? Entendi. Aí eu voltava, a redação falava assim, seja original, faça uma redação com as suas palavras e não. Então, isso daí é um problema também. Você entendeu? É o aluno que acha que, fazendo cópia, ele está treinando para a redação do Enem. Não. Você entendeu? Você pode ler uma redação pronta, uma boa redação, que está lá, não sei o quê. Mas você tem que criar a sua redação. Você tem que achar o seu estilo de escrita, os seus argumentos. Você entendeu? E não fazer uma cópia, um Ctrl+C, Ctrl+V de um texto que já está na rede. Entendeu? Porque um corretor sabe. Claro. E os corretores do Enem, de qualquer vestibular, sabem que E hoje tem lá... site, né? Tem site que você coloca para ver se tem plágio ou não. Já é outro... Sim. Então, é outro caminho, né? É assim, está enganando quem? Exato. Né? Então, essa imaturidade também, né, se encontra. Então, é só, viu? Qual o seu propósito? O que você quer? Então, primeiro tem que perguntar o que você quer. Você quer o quê? Você quer escrever mesmo ou não? Então, o aluno tem que saber o que ele quer. Entendeu? Porque o pai e a mãe vai pagar, mas antes disso, você tem que ver se o filho ou filha quer. Você entendeu? Quer isso. Essa Às vezes é a mãe dica ou o pai importante. quer, mas e se o filho não quer? Exato. Depois vem uma futura reprovação, mas aí tem que ver como que foi conversado, como é que está sendo trabalhado isso. Pelos pais, pelos pais e como com é que os o aluno, pais... entendeu? Você sabe que eu tenho, ainda hoje, hein, olha que interessante, mães que dizem para mim no consultório, eu não entendo porque ele vai mal em história, em geografia, em literatura, é só decorar, são matérias decorativas. A ideia da matéria decorativa, e isso é difícil romper. Eu falo para as mães, olha, não existem matérias decorativas. É um paradigma que já vem, né? Que história, geografia e literatura é decorar. É só decorar. Já mudou. E há quanto tempo? Então, é isso que eu quero. A escola mudou muito, né? Mudou bastante. O ensino mudou. O ensino de língua portuguesa, então, tem uma outra forma. E eu percebo isso porque às vezes as mães dizem assim para mim, eu não aprendi desse jeito, portanto eu não sei ensinar. Isso, eu escuto isso também. As mães falam, Nana, eu aprendi isso daqui, mas eu não sei explicar para o meu filho. Ela fala isso. Você entendeu? Eu não sei explicar mais isso, eu já esqueci, eu não lembro mais, tem isso. Eu tive uma experiência assim, quando eu passei de uma escola para outra, mudou o esquema de ensinar. Entendeu? Antes, na outra escola, eu decorava tudo, né? E ia bem nas provas. Daí, quando eu fui para outra escola, não. Eu tinha que escrever o meu entendimento sobre. As provas eram dissertativas e eram perguntas em que eu tinha que colocar. Nossa, isso quando... Nos anos 80, né? Então, eu tive que aprender a estudar de um outro jeito. E isso acontece até hoje. Você entendeu? Então, esse estigma história decorar já tinha que ser derrubado. Muito tempo. Não dá. Muito tempo. Você entendeu? Não existe mais. Isso daí também é importante. Como estudar é extremamente importante para qualquer disciplina, né? E essa fala é muito ruim. Quando a mãe diz, você vai mal nisso, é só decorar. Né? Essa fala é ruim, porque a criança não vai decorar. Não. E mesmo que ela decore, a hora que a questão vir de um jeito diferente, ela pode ter decorado. E uma coisa interessante é que quando o aluno percebe que quando ele entende, ele responde e acerta, porque ele entendeu, ele fica tão feliz, ele fala, mas era por quê? Mas por que era? Agora você acertou? Porque agora você entendeu. Entendeu. Você não decorou, você não copiou, você não colou, você entendeu. Então, pode perguntar que você vai responder sempre, entendeu? É isso que é importante. Nana, muito legal, muito bom, muito delícia ter conversado com você. Se você tivesse que falar uma frase para essas mães sobre aula particular, o que você diria? Olha, mãe, aula particular, eu sempre falo para as mães quando elas contratam o meu serviço. Nós vamos ter essas aulas por um tempo. Não vai ser para sempre, tá? Eu vou ensinar os seus filhos a estudarem. A hora que eles aprenderem, né? Bom caminho, siga seu caminho e vai.
Então, não é algo eterno, não. Muito pelo contrário. Eu quero sempre dar aula particular? Você quer, enquanto eu puder, sim. Mas sempre Não para os mesmos alunos novos, entendeu? Sempre, porque eu quero que os seus filhos aprendam e vão, né? Então, nós vamos compartilhar algum tempo só, né? Um período só de tempo. Para mim é isso, entendeu? É assim que eu penso. Então, não fiquem assustadas, não. Tá? Porque tipo, ai, sempre, não. Nada é eterno. Nada é eterno, muito não. Seu contato, se alguma mãe quiser entrar em contato com você, como é que ela faz? Então, um e-mail, um WhatsApp? Eu passo para você daí, Esther, passo, tá? Pode passar agora, tá livre. Tá livre? Tá bom, então põe lá. Meu zap, né, o meu telefone, 19997356495. Pronto, você encontra a Nana. A Nana, isso. Para aulas particulares. Isso. Foi um prazer ter você aqui. Eu acho que para as mães foi muito bom ouvir tudo isso, né? Eu acho que as mães precisam entender como é que funciona a cabeça dessas crianças, como é que funciona a cabeça dos adolescentes, entender como é que elas podem ajudar mesmo a estudar, sentar para ler junto, participar, perguntar. E mesmo que seja para levar na aula particular, conhecer a pessoa com quem ela vai interagir, até o filho vai interagir. Não é? Então, foi muito bom poder falar com você hoje. Foi espetacular. Eu que agradeço estar aqui, amiga Esther, foi um prazer. Tá bom? Muito bom. Então, qualquer coisa, estamos aí, né? Mães, fiquem tranquilas, é um período, passa. Eles amadurecem. E crescem. E vão embora. Né, Esther? Então, só mais um recado. Se vocês curtiram esse conteúdo, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de ativar o sininho de notificação. Aí vocês podem receber atualizações, receber novos vídeos, né? Novos podcasts com conteúdos diferentes. E é claro, se gostaram mesmo, um joinha. Assim a gente consegue passar esses conteúdos para mais pessoas e assim a gente vai, né, informando, ensinando, contribuindo com esses nossos caminhos aqui. E se quiser me encontrar no Instagram, Esther Sartori _. Obrigada e até o nosso próximo podcast Preocupações de Mãe.